Bom, pessoal, já tem bastante gente aí na live aqui no webinar, então vamos começar, tá? Novamente, sou o Edson, sou Account Manager aqui da Icon, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PAN, né? Solução PAN que é aí muito famosa no mercado de cibersegurança. A gente vai mostrar os benefícios do PAN da Netwrix, o que a gente pode ajudar, tá? O que a gente pode ajudar na sua maturidade de segurança com a nossa solução, tá? Então, como eu estava falando, essa é a agenda de hoje, tá? E como a gente consegue ajudar, né, com a Netwrix, resolver esses desafios sobre PAN na sua organização, tá bom? É, Hoje a gente começa com uma questão para todos. Vocês sabem quem realmente tem os acessos mais críticos aos dados da empresa? Vocês sabem quais usuários podem acessar o que dentro da sua empresa? Os seus dados críticos, os seus dados mais importantes para a regra do seu negócio, está protegido ou todo mundo pode acessar? Essa é uma questão que a gente sempre começa, sempre aborda com os clientes quando a gente vai falar de PAN, tá? Então, tudo que a gente sempre comenta é quem tem o acesso a esses dados privilegiados, quem tem acesso a esse servidor, quem tem acesso a um dispositivo que não pode ter. Então, a gente sempre começa a conversar sobre o PAN com essas questões, tá? O PAN é um conjunto de boas práticas, tá? Então, só o PAN, só a solução, não, a gente não vou falar que não funciona, mas só o PAN é só mais uma solução. Então, a gente tem que ter boas práticas de tecnologias para proteger, para mitigar, para controlar esses acessos e para a gente saber quem está acessando, o que está acessando e gravar isso, tá? De maneira que possamos ter um relatório de auditoria. Precisamos ter um total controle e minimizar a prática de ataques contra a nossa organização, tá? Por que que o PAN é essencial, tá? A gente trouxe alguns dados aqui, 80% das violações que acontecem aí em cibersegurança, né, no mundo de TI, são sobre credenciais privilegiadas, credenciais que têm administradores, credenciais que aumentam o privilégio de quem está utilizando, tá? Por que que o PAN é essencial, né? Porque a gente controla toda a parte de credenciais. Como eu falei no outro slide, credencial é uma maneira que o atacante, a melhor maneira que o atacante utiliza para ele subir o privilégio, para ele ter esse privilégio de credenciais administrativas e roubar esses dados importantes da empresa. Então, cada tipo de ataque está mais sofisticado, por isso que a gente usa o PAN para proteger essas credenciais e a parte de regulamentações, então de ISO 27000, LGPD, um PCI, um SOX, um RIPA, então a gente usa também essas regulamentações para a gente conseguir, né, entrar em compliance aí conforme a regra de negócio da nossa empresa. Aqui a gente coloca os pilares da estratégia, né? O menos é mais, fazer acesso just in time, né? Acessos efêmeros que vai trocando, toda a parte de monitoramento contínuo, então todo o acesso controlado e auditado, tá? Toda a parte de controle granular, toda a parte de definições de funções, o que quem pode fazer dentro do sistema. Então, eu posso criar uma conta efêmera para o cara entrar 2 horas lá dentro de um servidor, fazer a modificação que ele deve fazer, e essa conta sobe. Então, eu consigo fazer toda essa parte granular da solução. Toda a parte de automatização, tá? Então, a gente consegue fazer toda a parte de automatizar essas entradas no ambiente para ter uma maior fechamento de brecha, tá? E atividades suspeitas aí a gente conseguir detectar isso. Toda a parte de conformidade, como eu falei, ISO 27001, parte de LGPD, parte de NIST, parte de CIS Benchmark, então a gente consegue fazer todas as partes de regulamentações, fechar todas essas partes de brechas através de credenciais, tá? Então, o que que uma boa solução de PAN deve oferecer? Controle just time, monitoramento de sessão, né, gravação de tela, a eliminação de acessos privilegiados, tá? Então, a gente não precisa ter acesso permanente, não precisa ter cada credencial, ter aquela administração inteira da empresa, a gente consegue fazer acessos é, privilegiados para a utilização rápida. Toda a parte de integração com o CIEM, caso para geração de logs, a gente consegue bater isso no CIEM para ter todos os logs aí de conformidade, né, e de auditoria no CIEM, e toda a parte de gestão de senhas e credenciais, com cofre de senhas para ter um enforcement de senha, né, ter uma política de senha atrelada com a sua empresa para não poder vazar alguma credencial, tá bom? Continuando aqui, como a Netflix consegue
ajudar vocês nisso. Então, a gente tem um PAN, tá, que se chama Netflix Privilege Secure. Ele é um PAN completo. Então, a gente tem nossos diferenciais no mercado. Aqui você está vendo uma carinha dele, está vendo tudo que a gente consegue atingir, né, com ele. Os desafios passados que eu falei, a gente consegue cumprir com o PAN na Netflix. Vamos continuar aqui. Bom, ah, então, como ele estava falando, basicamente a gente estava comentando, né, onde utilizar aqui o Privilege Security, e basicamente, como o próprio Edson disse, é para descoberta de contas privilegiadas, principalmente quando a gente quer ali gerenciar essas contas privilegiadas, que é algo extremamente importante, principalmente quando a gente está falando não só de. Deixa eu ver se eu consigo pegar a tela aqui para a gente ter algo visual para vocês. A gente seguir onde a gente estava. Boa. Então, não só fazer isso, além da parte toda da delegação desses acessos, dessas contas privilegiadas, ou seja, quem deve ter acesso ao quê, e isso é uma coisa muito difícil de se fazer quando você não tem uma solução de PAN, por exemplo, você conseguir dar o acesso necessário àquela pessoa, somente o acesso para aquele servidor em específico, ter toda a redução de contas privilegiadas, né? Trabalhar com o menor privilégio com uma solução de PAN é, assim, basicamente essencial hoje em dia. Então, a nossa solução, além de contar com todas essas funcionalidades, ela em cada uma delas ajuda a reduzir alguma coisa ou aumentar alguma coisa dentro do seu ambiente. Então, por exemplo, a maioria delas, como vocês podem ver, reduz o risco e aumenta a segurança. É a ideia principal de um PAN. Claro, tem toda a parte de economização de tempo, de controle, de funcionalidade, de analistas que você precisa mexer para ter isso, além de principalmente garantir conformidade, ou seja, quem está tendo acesso ao quê, quem está recebendo o acesso privilegiado, quem solicitou, quem aprovou, e tudo isso a gente consegue ver com o Privilege Secure, tá? Como o próprio Edson estava falando, então por que você escolher o PAN da Netflix? Então, basicamente é porque a gente tem uma detecção comportamental e também análise inteligente de acessos, ajuda para construção de RBAC, por exemplo, além de toda a facilidade de uso, a facilidade da solução, como eu mostrarei para vocês logo daqui a pouco, além de toda a parte de escalabilidade e cobertura, cobertura completa sobre os recursos que você precisa configurar, que seus usuários precisam acessar, além do excelente custo-benefício, que é o que a gente se diferencia bastante do mercado, tá? Então, como a gente pode ver, indo um pouco mais em cada um dos itens, a gente é 35% melhor que os principais concorrentes, exatamente porque a gente detecta essas ameaças internas, atividades suspeitas, sem a necessidade de criar regras manuais, necessidade de criar uma política para isso, simplesmente ao utilizar a ferramenta, ao implementar e configurar. A gente também é 40% melhor que os concorrentes na parte da facilidade de uso, exatamente porque muitas soluções existem e exigem diversos treinamentos, muitas vezes esses treinamentos são extensos, necessitam de movimentação de outras pessoas para que sejam realizados, e o Privilege Security ajuda de uma maneira muito, muito mais fácil a resumir como isso funciona e te ajudar nessa, nessa navegação. Além disso, a gente também é melhor que os nossos concorrentes toda a parte de escalabilidade, toda a parte de cobertura, ou seja, o que a gente consegue atender, seja a sua empresa média, grande, dependendo dos recursos que você tem, a quantidade que você tem de recursos, de usuários, de acessos por dia, a ferramenta vai conseguir te atender de maneira completa. Além disso, a gente também é 25% mais barato que os concorrentes, ou seja, a gente tem um equilíbrio ideal de preço e funcionalidade com o que a ferramenta entrega, você tendo uma proteção avançada, um auditoria detalhado, além de automação sobre todo esse investimento, tá? Então, basicamente, seria essa a segurança completa. Eu vou fazer uma demonstração agora da ferramenta para vocês. Seguindo aqui, então, essa é a cara da solução. Como vocês podem ver, é uma solução que não tem muita coisa na tela. A ideia dela, de fato, é ser uma solução simples. E como vocês podem ver, essa é a primeira tela, ou seja, a tela de acessos. Aqui é onde basicamente os usuários terão acesso a todos os recursos que foram concedidos a ele. Ou seja, tem essa de eu pegar a conta de usuário, dar o privilégio para ele, e ele fazer o que quiser, acessar o que quiser, o tempo que quiser. A ideia exatamente é o quê? Eu pegar os recursos que eu tenho, sejam eles servidores, sejam banco de dados, sejam eles switches, máquinas Linux, por exemplo, independente do que seja, a ideia é eu configurar e conceder o acesso quando o usuário precisar, pelo tempo somente que o usuário tem para fazer aquela tarefa.
Ou seja, sem essa também de dar e esquecer o acesso para a pessoa. Outra coisa que o Edson também comentou no começo da apresentação é que a nossa ferramenta ela trabalha com algo que a gente chama de conta efêmera. O que seria basicamente essa conta efêmera? Ao invés de eu dar o privilégio a um usuário, ou seja, dar o privilégio à conta dele para que ele possa fazer outras coisas além de acessar o recurso necessário, eu dou uma senha, uma conta privilegiada para ele. Com isso, ele acessa somente o servidor que ele precisar fazer aquela atividade com uma conta que eu concedi para ele. Ou seja, eu não dou acesso à conta dele, eu dou uma conta com privilégio para ele. Então, com isso, eu garanto que, mesmo o usuário utilizando uma conta com privilégio, acessando um recurso crítico, a conta dele ainda se mantém com os mesmos privilégios, né? Ou seja, o privilégio, é, a questão do menor privilégio. Então, fazendo uma demonstração aqui para vocês, a gente tem alguns servidores Windows aqui, eu vou acessar, eu já deixei pronto aqui para a gente poder acessar o AD, mas mostrando como é que faz uma solicitação. Basicamente, o usuário vai vir aqui, vai selecionar qual atividade ele quer fazer, ou seja, eu quero receber um acesso de domain admin para o servidor do AD. Posso solicitar para que esse usuário tenha que colocar alguma nota, seja a atividade que ele vai fazer ou coisa do tipo, e também, caso seja necessário, tenha que abrir um chamado para poder realizar esse acesso, eu também consigo fazer a partir daqui. Tá? Além disso, eu consigo solicitar é, informações customizadas. Então, caso eu queira saber o time do usuário, de qual BU ele é, por exemplo, então, varia da necessidade, a gente também consegue configurar aqui, tá? Eu seleciono o servidor e dou um Start Session. Basicamente, ele vai carregar e vai trazer aqui para onde a gente parou, que é basicamente um acesso RDP. Então, eu vou clicar aqui, vou baixar essa sessão RDP, vou acessar, e vocês vão ver que não vai acessar com o meu usuário diretamente, né, o Vitor.cripa. Vocês vão ver que ele vai utilizar a conta efêmera. Então, o que ele está fazendo? O que ele faz nesse momento? Ele entra lá no AD, cria um usuário, somente por um tempo, para o Vitor, coloca uma senha aleatória para ele, onde eu não tenho acesso, ou seja, eu estou acessando essa conta sem acesso à senha dela, para que eu possa utilizar de outras formas. E, além disso, ele loga para mim, ou seja, eu não preciso nem cadastrar a senha dentro desse servidor para poder entrar e etc. E como vocês podem ver aqui, já estou dentro do AD, posso fazer as minhas atividades, o que eu precisar fazer, e durante a sessão a ferramenta me informa, ou seja, em qual servidor eu estou, quanto tempo falta para terminar a sessão, no caso aqui 1h51, tudo isso também é configurado, o tempo da sessão, e também ele mostra que a sessão está sendo gravada, ou seja, tudo que eu fizer aqui vai ser auditado. Tanto a minha tela, ou seja, o que acontece na minha tela, quanto também o que eu digito, comandos que eu digito também serão salvos. Como que eu posso mostrar isso para vocês? Dentro da ferramenta, a gente tem uma aba de dashboards. Basicamente, é uma área de dashboards que vai mostrar informações importantes para vocês, como, por exemplo, as sessões ativas. Eu consigo ver aqui que a minha sessão, que eu acabei de logar junto com vocês, está ativa no momento. E o que eu, como administrador, posso fazer enquanto um usuário está na sessão? Caso eu queira, eu acho que alguma coisa está estranha, eu quero ver o que esse usuário está fazendo dentro dessa sessão, por exemplo, a qualquer momento eu posso entrar na sessão do usuário e ver o que ele está fazendo. Então, por exemplo, se eu entrar na sessão que estou ativa e fechar essa aba do AD, assim que eu entrar, ele vai atualizar em tempo real, né? Então, essa visualização que você pode fazer. Além disso, pô, achei algo diferente, esquisito, é que eu quero finalizar a sessão desse usuário. Ele fez um acesso indevido. Posso selecionar a atividade dele e finalizar a sessão. Como vocês podem ver aqui, eu vou ser retirado desse acesso, né? Esse acesso vai ser removido de mim e eu já não vou mais ter acesso a essa sessão. Ele está desprovisionando, já já ele vai sumir aqui. Além disso, eu tenho outras dashboards, ou seja, tenho toda a parte de agendamento, onde um usuário pode agendar sessões, caso eu tenha uma atividade que sempre acontece em um determinado horário, já pode deixar uma sessão agendada. Tenho também a parte de aprovações, ou seja, a ferramenta conta com tier de aprovação. Então, se a gente está falando de um recurso crítico para você, eu consigo colocar tier de aprovação para que coordenadores, gerentes precisam aprovar para que seja concedido o acesso a esse usuário. Além disso, eu tenho toda a parte do histórico, ou seja, inclusive aquela sessão que a gente fez, já já ela aparece aqui com toda a gravação e todos os comandos que foram utilizados por aquele usuário. Eu vou pegar uma aqui de exemplo para vocês, pode ser essa aqui.
Então, aqui, ó, vocês vão poder ver que vai estar repleto de comandos, todos os comandos que o usuário executou dentro dessa máquina vai aparecer aqui. E eu posso clicar para ver exatamente no vídeo aonde foi que ele realizou esse comando e o que que fez a partir desse comando. Então, eu tenho tudo isso gravado, tudo isso auditado de forma completa. Além de, claro, se a sessão foi completa, quando aconteceu, qual o usuário, qual o host que ele foi acessar, qual a conta efêmera que ele utilizou, tá? Que, inclusive, todas essas contas efêmeras, elas são apagadas após a utilização, então elas são criadas somente para durante a sessão, depois disso elas são removidas, tá? Então, basicamente, a gente já tem toda essa visualização sobre as sessões e os acessos. Além disso, a gente tem também algumas informações relacionadas a usuários, recursos e credenciais. O porquê exatamente disso? Porque a ferramenta também permite que a gente faça essa segregação, seja por usuários, seja por grupos, e aí a partir disso eu posso definir quem vai acessar, o que vai fazer dentro desses recursos e quais recursos ele vai utilizar. É exatamente isso que eu configuro na política de acesso. Ou seja, os usuários, as atividades que eles vão poder fazer, no caso aqui, seja receber um acesso de domain admin, um acesso específico, uma configuração específica, e também quais recursos eles irão acessar, tá? Além disso, só para finalizar, a ferramenta também, como o Edson falou, ela amplia toda essa parte de auditoria, ou seja, eu consigo ter essa visão de quantas sessões houveram durante um tempo, posso procurar por range, por usuário, por máquina, por grupo, e eu vou conseguir ver qual foi a quantidade de sessões que tiveram, a quantidade de duração de todas as sessões, a média de duração dessas sessões, a mínima, a máxima, o top 5 usuários que mais utilizaram a ferramenta. Então, diversas informações relacionadas não só a isso, mas também detalhadamente sobre cada um dos acessos. Tá? Então, também eu tenho toda essa visão, não só de controle e para facilitação de usuários administrativos, mas também ele garante 100% da parte de auditoria para esses usuários. Tá? Então, agora eu passo para o Edson para ele poder finalizar com vocês. Show de bola. Vitor, obrigado aí pela aula, obrigado pela explicação de como é a solução aí na prática, como a gente pode ajudar as companhias a ter esse acesso privilegiado com o Panda Netflix. Aproveitando o gancho do Vitor, compartilhando com vocês, a gente tem uma lista de soluções aqui que são da Netflix, tá? Que a Icon comercializa. Então a gente tem toda a parte de auditoria, tá? O que, quando, onde, como, a gente consegue auditar fazer auditoria de diversos módulos, tá? Então AD, File Server, Windows Server, a gente consegue captar o que, que os usuários estão fazendo dentro do ambiente. Toda a parte de classificação de dados, né? Que a gente sabe, dados sensíveis, então LGPD, GDPR, PCI, a gente consegue verificar todos os dados aí que são sensíveis dentro do seu ambiente em diversos bancos de dados, né? Dados estruturados ou não estruturados. Toda a parte de política de senha, toda a parte de cofre de senha PAN, toda a parte de reset de senha também. A gente consegue criar um portal para sua empresa tirar esse braço do helpdesk, né? E as pessoas irem fazer esse reset de senha por elas mesmas num portal certificado, aí HTML5, para a pessoa coloca a senha dela, faz o reset e consegue obter isso sem abrir um chamado, sem onerar hora de TI, tá bom? Toda a parte de prevenção de dados, né? Toda a parte de defesa e interceptação de ataque em tempo real, então a gente já está falando de uma ferramenta de ITDR, toda a parte de DSPM, né? A parte de postura de dados aí dentro do seu ambiente, toda a parte de IAM, toda a parte de IGA, então além do PAN, né, de gestão de identidades, a gente consegue ter toda a camada de IAM, né, desde o começo da credencial até o final dela, automatizar isso dentro do ambiente, toda a parte de IGA, plugar diversos módulos, então um SAP, ou uma outro tipo de solução, ou um Salesforce da vida, um QRadar, a gente consegue controlar todas essas credenciais do início ao fim com a Netflix, beleza? E toda a parte, uma parte importante que começou, né, a agir agora na Netflix, toda a parte de assessment do AD e do Entry ID, tá? Então a gente consegue ter todo o controle do AD, a gente consegue fazer um health check dele, verificar onde estão as vulnerabilidades, mostrar via relatório onde está isso, como a gente pode fazer isso, tá? Qual que é a saúde do seu AD, se tem contas comprometidas, se tem senhas comprometidas, aonde está a vulnerabilidade do seu AD, se tem OS antigas
que podem ser exploradas, né, que podem ter vulnerabilidades que podem ser exploradas por atacantes. Esse é o portfólio completo da Netrix. Tem uma pergunta aqui, pessoal, deixa eu só abrir um minutinho. Gustavo de Souza. Senhores, quando for a hora, o controle é baseado somente no AD ou isso expande para nuvens? Microsoft, GCP e etc. Então, tá por aí? Tá. Show de bola. Ah, o controle, imagino que seja o controle todo de acesso, né, que você comentou. Na verdade, o controle, ele é, você mesmo configura ele dentro da ferramenta. Claro, você pode puxar essa estrutura, a partir do AD, mas isso você pode criar dentro da ferramenta, né? Porque como a ideia é a gente fazer o controle a partir de usuários privilegiados, então a ideia é eu criar aquilo dentro da ferramenta, porque dentro da ferramenta eu só vou conceder o acesso a ela a esses usuários privilegiados. E a partir disso eu já crio uma estrutura básica dentro da ferramenta, né? Porque como normalmente usuários privilegiados são uma quantidade menor de pessoas dentro de um ambiente, então fica muito mais fácil de você controlar. E a partir de dentro da própria ferramenta é que você consegue criar esses grupos. Então, eu consigo criar os grupos de usuário de segurança, de infra, etc. E aí, a partir disso, eu faço esse depara que eu mostrei para vocês. Show? Show de bola, Vitão. Tá respondido, Gustavo? Manda aqui pra gente. Continuando. Aqui é um slidezinho mostrando o que é a Netrix, tá, pessoal? Então, a Netrix faz toda. Eles quebram em três camadas, tá? Então, toda a parte de dados, identidades e infraestrutura, tá? Então, como eu comentei, nós temos mais de 20 soluções do portfólio. Conseguimos atender todas as partes, né, as siglas que estão no momento. Então, a parte de DSPM, parte de gestão de identidade com PAN, IGA e IAM, parte de detecção e resposta a ameaças em tempos reais, parte de ITDR, gerenciamento de endpoint, tá? Desde realizar o patch, desde fazer uma elevação, um EPM, né, uma elevação de privilégio do endpoint. Então, a gente consegue fazer isso com a Netrix, tá? Toda a parte de dados, auditoria, então o que, quando, onde, como, e toda a parte de gerenciamento de acessos privilegiados. Falar para vocês, como nós temos aqui, né, o Vitor comentou e eu tô falando aqui sobre a solução de PAN, nós temos teste, tá? Então a gente consegue fazer esse trial com a equipe de vocês, a gente consegue fazer toda essa trial assistida, então a gente dá todo o suporte de todas as soluções que eu comentei aqui, a gente consegue também fazer uma POC, tá? E essa POC é assistida, a gente faz o suporte com vocês, a gente estressa a ferramenta no máximo para ver o valor dela com vocês, tá? Para a gente aí sim ser aprovado, mostrar o valor realmente na organização, né, na sua empresa, para a gente seguir aí esse caminho de um acesso mais seguro nas empresas, tá bom? Beleza, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aí hoje no webinar. Agradecemos aí eu e o Vitor. Uma boa Valeu, tarde, uma boa pessoal. quinta para Boa vocês. tarde. Tchau, tchau.